Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal André Bio. Eu sou o professor André e hoje vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o tráfego intracelular de vesículas. Na aula anterior, acompanhamos o transporte do retículo endoplasmático até o complexo de Golgi. Agora, avançaremos para entender o que acontece dentro do Golgi e como essa organela processa, modifica e direciona proteínas ao seu destino final. Nesta aula, vamos explorar o complexo de Golgi como um centro de maturação, triagem e distribuição, entendendo como ocorrem os principais processos que definem o destino das macromoléculas na célula. Vamos estudar a glicosilação ligada ao N e ligada ao O, o modelo de tráfego entre cisternas, o papel das vesículas COP1 no transporte retrógrado e a função estrutural das golginas. Se você está acompanhando a série, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas aulas. Isso fortalece o projeto e faz o conteúdo alcançar ainda mais estudantes pelo Brasil. E os objetivos da aula de hoje são: compreender o papel do complexo de Golgi como centro de processamento, maturação, triagem e distribuição de proteínas na célula. Explicar os mecanismos e diferenças fundamentais entre a glicosilação N-ligada e a O-ligada, incluindo suas etapas, funções biológicas e produtos finais, como as glicoproteínas e proteoglicanos. Analisar como o tráfego entre cisternas ocorre no Golgi por meio do modelo híbrido que integra maturação de cisternas e transporte vesicular, com destaque para o papel das vesículas COP1 e COP2 no fluxo anterógrado e retrógrado. Descrever a estrutura e função da matriz do Golgi e das golginas, entendendo como elas organizam a pilha de cisternas, capturam vesículas e são dinamicamente desmontadas na mitose e na apoptose. Reconhecer a relevância funcional e evolutiva da glicosilação como um código molecular que regula a identidade, comunicação, proteção, sinalização e qualidade das proteínas nas células e tecidos. Para entendermos o processamento no Golgi, primeiro precisamos saber onde e como as reações acontecem. Diferente de muitas proteínas do retículo endoplasmático, que são solúveis, as enzimas do Golgi, como as glicosiltransferases, são todas proteínas transmembranas. Elas ficam ancoradas e organizadas em verdadeiras linhas de montagem na superfície das membranas do Golgi, o que é fundamental para a eficiência do processo. Ao observar essa imagem, reparem que cada cisterna do Golgi contém um conjunto específico de enzimas, indicado por cores diferentes. Essas enzimas não ficam soltas no interior da organela. Diferente do que ocorre no retículo endoplasmático, onde muitas proteínas são solúveis, aqui no Golgi, as glicosiltransferases e outras enzimas são proteínas transmembrana, firmemente ancoradas na membrana das cisternas. Essa organização cria literalmente uma linha de montagem, à medida que a proteína avança do cis para medial e depois para o trans-Golgi, ela encontra um novo conjunto de enzimas em cada etapa, passando por modificações sequenciais e altamente controladas. Partindo dessa estrutura, o Golgi atua sobre dois grandes grupos de oligosacarídeos, que chegam do retículo endoplasmático ligados a proteínas. Temos os oligosacarídeos complexos, que passam por uma modificação profunda aqui no Golgi, e os ricos em manose, que sofrem apenas um pequeno aparamento, mas não recebem novos açúcares. É importante notar que uma mesma proteína pode conter os dois tipos. Observando a imagem, conseguimos comparar os principais tipos de cadeias de carboidratos ligados a proteínas no Golgi. À esquerda, vemos um ponto de partida, a estrutura central, onde os açúcares são ligados a resíduos de asparagina, no caso da glicosilação N-ligada, ou a serina treonina, no caso da glicosilação
O ligada. À direita, vemos dois resultados possíveis após o processamento no Golgi. Na parte superior, temos o oligosacarídeo complexo, que recebe diferentes açúcares, como a galactose e ácido siálico, tornando a estrutura mais ramificada e carregada negativamente. Já na parte inferior, temos o oligosacarídeo rico em mannose, que mantém uma estrutura mais simples, com pouca ou nenhuma modificação adicional. Agora, o que define exatamente um oligosacarídeo complexo? É um processamento em duas etapas principais. Primeiro, o precursor vindo do retículo endoplasmático é aparado, ou seja, alguns resíduos de açúcar são removidos. Em seguida, o Golgi adiciona novos açúcares de forma sequencial e ordenada. Um deles, o ácido siálico, é particularmente importante, porque confere uma carga negativa à superfície da glicoproteína, o que pode influenciar drasticamente sua interação com outras moléculas. Essa imagem mostra o roteiro completo de um oligosacarídeo complexo. Primeiro, no retículo endoplasmático, o núcleo glicídico chega grande e rico em mannoses. As enzimas iniciais removem gradualmente essas unidades de açúcar, é a fase de aparação, preparando a estrutura. Só depois, já no Golgi, começa a segunda etapa, a adição sequencial de novos açúcares, catalisadas por enzimas específicas distribuídas pelas diferentes cisternas. À medida que o processamento avança, a cadeia se torna mais variada. Um ponto-chave aqui é a adição de ácido siálico, que carrega a carga negativa e pode alterar profundamente como essa glicoproteína interage com o ambiente celular. E o que decide se um oligosacarídeo vai se tornar complexo ou permanecer rico em mannose? A chave é a acessibilidade. Se o oligosacarídeo estiver exposto e acessível na estrutura da proteína, as enzimas do Golgi vão agir sobre ele, convertendo-o na forma complexa. Se ele estiver escondido, dobrado dentro da estrutura da proteína, as enzimas não conseguem alcançá-lo e ele permanece na forma rica em mannose. Por fim, a dimensão dessa maquinaria é impressionante. O genoma humano codifica centenas dessas enzimas do Golgi e o padrão de expressão delas varia entre diferentes tipos celulares. Isso significa que um hepatócito e um neurônio podem produzir versões ligeiramente diferentes da mesma proteína, com assinaturas de açúcar distintas. É essa complexidade e especificidade que dão origem a um campo de estudos inteiro, a glicobiologia, que busca decifrar esse código de açúcares e suas funções na saúde e na doença. O complexo de Golgi é responsável por outro tipo crucial de modificação, a glicosilação O-ligada. Diferente da N-ligada, que começa no retículo endoplasmático, esta ocorre inteiramente no Golgi. Aqui, enzimas glicosiltransferases adicionam açúcares, um por um, diretamente aos grupos hidroxilas dos aminoácidos serina ou treonina da proteína, utilizando nucleotídeos de açúcar presentes no lúmen do Golgi. A N-acetilglicosamina é frequentemente o primeiro açúcar a ser anexado. A imagem mostra a diferença estrutural entre os dois tipos de glicosilação. À esquerda, vemos a glicosilação N-ligada, na qual o açúcar se conecta ao nitrogênio da asparagina. Já à direita, na glicosilação O-ligada, o açúcar é ligado ao oxigênio da serina ou treonina. Esse processo é a base para a montagem de uma das macromoléculas mais importantes, o proteoglicano. Quando a glicosilação O-ligada se torna extensa e altamente repetitiva, forma-se uma longa cadeia de polissacarídeo chamada glicosaminoglicano, o GAG. Várias dessas cadeias de GAG
são polimerizadas sobre uma proteína central, a proteína núcleo, dando origem à estrutura final do proteoglicano. A imagem mostra exatamente essa organização. No centro, temos a proteína núcleo e saindo dela estão as longas cadeias de GAGs. O destaque em zoom evidencia o ponto onde a glicosilação O-ligada inicia e os açúcares vão sendo repetidamente adicionados, formando uma cadeia extensa. Quando muitas dessas cadeias se ligam à mesma proteína, temos o proteoglicano, uma estrutura altamente hidratada e essencial para a matriz extracelular. Uma vez montados, os proteoglicanos seguem destinos funcionais diversos e críticos. Eles podem ser secretados pela célula e se incorporar à matriz extracelular, onde fornecem estrutura e regulam a sinalização celular. Podem também permanecer ancorados na membrana plasmática, atuando como correceptores. Ou ainda, formarem o principal componente de materiais viscosos de proteção, como o muco, que reveste nosso trato respiratório e gastrointestinal. A imagem mostra, de forma organizada, os diferentes destinos e funções que os proteoglicanos podem assumir após a sua montagem. Alguns deles permanecem na matriz extracelular, onde contribuem para o suporte estrutural e a organização do ambiente ao redor da célula. Outros ficam ancorados à membrana plasmática, seja atravessando a bicamada lipídica ou presos a uma âncora do tipo GPI, atuando como correceptores e modulando sinais que chegam à célula. Para que cumpram plenamente suas funções, muitas dessas moléculas passam por uma etapa final de maturação no Golgi, a sulfatação. Grupos sulfatos são adicionados às cadeias de GAGs e também a resíduos específicos do aminoácido tirosina em proteínas. Na imagem, observamos que uma mesma cadeia de GAG pode ser sulfatada em diferentes posições. Essa etapa acontece no complexo de Golgi e é decisiva para a função final dos proteoglicanos. Os grupos sulfato podem ser adicionados em diferentes carbonos do disacarídeo repetitivo, formado por ácido glucurônico e N-acetilglicosamina, gerando moléculas mono- ou polissulfatadas. Essa variação no padrão de sulfatação é o que determina o grau de carga negativa e, consequentemente, a capacidade de cada GAG de reter água, interagir com íons, formar géis e se ligar a proteínas de sinalização. Em outras palavras, o Golgi usa a sulfatação como um código químico que personaliza cada proteoglicano para um papel específico no organismo. E como essa sulfatação ocorre bioquimicamente? O doador universal do grupo sulfato é uma molécula chamada PAPS, que é sintetizada no citosol. O PAPS é então ativamente transportado para o lúmen da rede trans de Golgi. Lá, enzimas específicas, como as sulfotransferases, catalisam a transferência do grupo sulfato do PAPS para seus alvos, sejam os açúcares das cadeias de GAG ou resíduos de tirosina. Observem o processo na imagem. Primeiro, a proteína núcleo é sintetizada no retículo endoplasmático rugoso, que é o passo 1. Em seguida, glicosiltransferases adicionam os açúcares que formarão cadeias de GAG, o passo 2. Paralelamente, no citosol, é produzido o PAPS, o doador universal de sulfato, que é transportado para o lúmen de Golgi por transportadores específicos. Uma vez dentro do Golgi, entra em cena a etapa destacada no passo 3. As sulfotransferases reconhecem o proteoglicano em maturação e transferem o grupo sulfato do PAPS para posições específicas dos disacarídeos repetitivos. Esse passo químico é o que conclui a personalização funcional da molécula. Por fim, no passo 4, o proteoglicano, totalmente montado e sulfatado, segue o seu destino,
sendo secretado para a matriz extracelular ou direcionado para a membrana plasmática. Antes de tudo, é importante entendermos que a glicosilação não é uma invenção recente dos mamíferos. Ela é um processo extremamente antigo, conservado em todos os eucariotos e presente até mesmo em arqueias. Isso sugere que sua função primordial foi, provavelmente, fornecer um revestimento protetor e flexível para as células ancestrais, uma vantagem evolutiva que permitiu maior mobilidade e adaptação. Dentro da célula, no retículo endoplasmático, a glicosilação assume um papel sofisticado de controle de qualidade. Quando uma proteína nascente recebe uma cadeia de açúcares, ela se torna mais solúvel e menos propensa a agregar. O mais fascinante é que esse açúcar funciona como um glicocódigo. Conforme a proteína se dobra corretamente, esse código é lido por chaperonas e lectinas, que liberam a proteína bem-sucedida para seguir sua jornada até o complexo de Golgi. Na imagem, vemos como esse glicocódigo funciona na prática dentro do retículo endoplasmático. Primeiro, a proteína nascente recebe o glicano inicial e parte desses açúcares é aparada logo em seguida. Esse processamento cria o sinal para que chaperonas lectinas, como a calnexina e a calreticulina, se conectem à proteína. É o passo 2, mantendo-a no ambiente correto enquanto ela tenta adquirir o dobramento ideal. Quando a proteína atinge a conformação correta, o glicocódigo é novamente modificado, no passo 3, e isso funciona como um sinal verde para que ela deixe o retículo endoplasmático e siga adiante para o complexo de Golgi. É o passo 4. Mas se o dobramento estiver incorreto, a célula não desiste de imediato. Uma enzima chamada UGGT reinsere a glicose. É o passo 5, marcando a proteína para retornar às chaperonas e tentar novamente. Só quando as tentativas se esgotam, o glicocódigo muda definitivamente e a proteína é destinada ao descarte por degradação. É o passo 6. Uma vez na superfície celular, a camada de açúcares exerce uma função mecânica crucial. Por ser volumosa e com flexibilidade limitada, ela cria uma barreira física que impede a aproximação de outras macromoléculas, incluindo as enzimas proteolíticas. E é por isso que as glicoproteínas são mais resistentes à digestão, garantindo maior durabilidade e proteção, como vemos no muco que reveste nossos pulmões e intestino. Essas cadeias de açúcar, porém, não são apenas um escudo passivo. Elas são como etiquetas de identificação celular. Proteínas especializadas, chamadas lectinas, se ligam a esses açúcares de forma altamente específica. Um exemplo clássico na saúde são as lectinas, presentes nas células endoteliais e nos leucócitos, que se ligam a glicanos para mediar o rolamento e a adesão de células sanguíneas durante o processo inflamatório. E para concluir, a glicosilação é um regulador fino de processos celulares. Ela pode modificar diretamente a função de receptores de sinalização. O exemplo mais conhecido é o receptor NOT, crítico no desenvolvimento e diferenciação celular. A simples adição de um açúcar, como a N-acetilglicosamina, a uma fucose no NOT, pode alterar completamente qual ligante ele responde, direcionando o destino da célula. Isso tem implicações profundas, desde a embriogênese até a produção de biofármacos, onde o padrão de glicosilação define a eficácia e a segurança do medicamento. Antes de entendermos os detalhes da dinâmica do Golgi, precisamos comparar as duas principais visões que explicam como as cisternas se organizam e como as proteínas atravessam essa organela. Começando pela maturação. Uma nova cisterna cis se forma a partir de vesículas do retículo endoplasmático e sobe na pilha. Conforme ela avança, ela amadurece,
perdendo enzimas características da região cis e adquirindo enzimas da região trans. É como se a própria loja se movesse e mudasse de produtos, enquanto a carga fica dentro dela. Agora, a visão alternativa, o modelo do transporte vesicular, propõe o oposto. Nele, as cisternas são como lojas fixas, em um shopping. A identidade de cada uma, cis, média, trans, é permanente, com suas enzimas residentes ancoradas no lugar. O que se move é a mercadoria, ou seja, a carga proteica, que é empacotada em vesículas que sai de uma cisterna e se fundem com a seguinte. Um ponto comum e crucial entre os dois modelos é o papel das vesículas revestidas por COP1. Elas são o sistema de correção e manutenção da arquitetura do Golgi, realizando o transporte retrógrado. Sua principal função é recuperar as enzimas que fugiram de sua cisterna de origem e devolvê-las para sua posição correta, mantendo o gradiente enzimático da pilha. Agora, qual é a evidência forte que inclina a balança para o modelo de maturação? São experimentos que mostram um tráfego diferencial. Imagine que marcamos duas coisas: as enzimas residentes, os funcionários do Golgi, e a carga solúvel, os produtos que estão sendo processados. A observação crucial é que a carga solúvel passa por toda a pilha, mas as enzimas residentes permanecem em suas regiões. No modelo de maturação, isso faz todo sentido. A cisterna é que se move e amadurece, carregando a carga que está dentro dela, enquanto as enzimas são mantidas em seus postos pelo transporte retrógrado das vesículas de COP1. Já no modelo vesicular puro, seria muito difícil explicar por que as enzimas nunca são acidentalmente embaladas e enviadas para frente. O consenso atual, portanto, é um modelo híbrido que integra essas duas observações. Pensa-se em um núcleo estrutural mais estável, mas com uma dinâmica intensa de maturação ao seu redor. Nesse modelo, as cisternas podem amadurecer, transportando cargas grandes, enquanto as pequenas vesículas COP1 atuam de forma complementar, transportando cargas menores, principalmente realizando transporte retrógrado contínuo para reabastecer as cisternas com suas enzimas específicas, mantendo a organização funcional de todo o aparato. Se imaginarmos o complexo de Golgi como um conjunto de prateleiras, a matriz do Golgi é a estante que sustenta tudo. Esta matriz é uma rede de proteínas, incluindo as chamadas golginas, que funciona como uma armação estrutural. Ela é absolutamente essencial para manter a pilha de cisternas unida, organizada e íntegra, trabalhando em conjunto com os microtúbulos do citoesqueleto. Na imagem, vemos como os microtúbulos se ancoram e se estabilizam na superfície do complexo de Golgi, com a ajuda de proteínas específicas como as golginas, CLASP e GRASP65. Esse arranjo funciona como um verdadeiro andaime celular, mantendo as cisternas alinhadas. A estrutura molecular dessas golginas é fascinante. Elas não são proteínas compactas, mas sim longas hastes ou cordas moleculares. São formadas por domínios superhélice, que contêm rigidez, intercalados por regiões articuladas que dão flexibilidade. O mais impressionante são os longos tentáculos, que se projetam por mais de 100 nanômetros para fora da pilha, criando uma verdadeira teia ao redor da organela. E qual é a função desses tentáculos? Eles não são apenas estruturais, são funcionais. Eles atuam como postos de atração. Esses tentáculos possuem sítios que reconhecem e se ligam a proteínas Rab, presentes na superfície das vesículas, que chegam ou saem do Golgi. Dessa forma, elas ajudam a capturar, reter
e posicionar essas vesículas próximas à membrana do Golgi, agilizando e organizando o intenso tráfego de membranas. Essa estrutura, tão organizada, passa por um processo controlado de desmontagem durante a divisão celular. Para garantir que cada célula filha receba uma parte do Golgi, as sinases que comandam a mitose fosforilam as golginas. Essa fosforilação age como um sinal de desmontar, fazendo com que a matriz se desfaça, o que leva à fragmentação de todo o aparato em pequenas vesículas que são distribuídas igualmente. Após a divisão, a desfosforilação permite a remontagem. Por fim, vemos um processo semelhante, mas com um destino final diferente, a apoptose, a morte celular programada. Nesse caso, as enzimas executoras da morte, as caspases, clivam as golginas de forma irreversível. Essa clivagem destrói a matriz, levando à fragmentação completa e desorganizada do Golgi, que é um dos eventos marcantes do processo de autodestruição celular. Para concluir a aula, vamos relembrar os pontos essenciais. O complexo de Golgi atua como uma central de processamento e triagem, responsável por gerar a diversidade de glicoproteínas e proteoglicanos que caracterizam as células e tecidos. Vimos que a glicosilação, tanto N-ligada quanto O-ligada, é fundamental porque define propriedades e funções biológicas dessas moléculas. Relembramos também que o transporte dentro do Golgi ocorre por um modelo integrado, combinando maturação de cisternas e vesículas COP1 e COP2, o que mantém o fluxo ordenado e a identidade das cisternas. Observamos que a matriz do Golgi atua como uma estrutura de sustentação e como uma plataforma de captura de vesículas, sendo dinamicamente desmontada na mitose e fragmentada na apoptose. Por fim, entendemos que a glicosilação funciona como um verdadeiro código molecular, orientando o reconhecimento, sinalização e controle de qualidade, garantindo precisão no funcionamento celular. E assim, concluímos a nossa aula sobre o processamento e a maturação das macromoléculas dentro do complexo de Golgi. Hoje entendemos como essa organela atua como uma verdadeira central de modificações, classificações e destinos, refinando glicoproteínas e proteoglicanos antes que sigam para seus compartimentos finais. Na nossa próxima aula, vamos acompanhar um dos caminhos mais importantes e específicos desse tráfego, o transporte da rede trans de Golgi para os lisossomos. Vamos entender como as enzimas lisossomais são marcadas, reconhecidas e direcionadas com precisão, garantindo que cada hidrolase chegue ao seu destino correto. Muito obrigado pela presença e pelo engajamento de todos. Aqui estão as referências utilizadas na aula. E não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever, ativar o sininho e seguir o @andrebio.prof no Instagram. A participação de vocês é essencial para o crescimento do canal e para continuarmos construindo juntos esse espaço de aprendizado. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!